Se você tiver ouvido isso... Não entra! Por favor, espere o próximo elevador! Algumas histórias existem apenas para assustar. Outras existem para impedir que alguém repita o mesmo erro. Por quê? Nem toda fogueira afasta o que vive na escuridão. Eu sou Roberto do Sob Fogueiras, e o que vou contar hoje aconteceu comigo. Até hoje, eu nunca consegui descobrir se escapamos daquele prédio, ou se uma parte de nós ainda continua lá. Se você mora em um apartamento, talvez nunca mais entre em um elevador da mesma maneira. Era uma quinta-feira, já passava das 8 da noite. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Tudo o que eu queria era tomar um banho, jantar e dormir. Assim que entrei em casa, minha esposa apareceu na sala. Ela estava sorrindo daquele jeito que só aparece quando recebe uma notícia muito boa. Nem deixou que eu tirasse os sapatos. Veio andando rápido na minha direção, com um celular na mão. Amor, você não imagina o que acabou de acontecer. Sorri. Pela sua cara, ou a gente ganhou na loteria, ou você aprontou alguma. Ela riu. Sentou ao meu lado e colocou o celular nas minhas mãos. Era a conversa com um casal de amigos nossos, corretores imobiliários. Pessoas que quem confiávamos há muitos anos. No fim da conversa havia apenas uma mensagem. Encontramos o apartamento perfeito para vocês. Olhei para ela. Sério? Ela confirmou animada. Surgiu uma oportunidade única, no mesmo prédio onde eles moram. Preço excelente, apartamento praticamente novo. E sabe o melhor? Eles querem mostrar tudo hoje. Depois a gente janta junto. Fechei o celular. Confesso, parecia perfeito demais. Mas às vezes, os maiores pesadelos começam exatamente assim, parecendo uma boa ideia. Uma hora depois, já estávamos na estrada. A viagem era curta, menos de 40 minutos. A chuva caía bem fraquinha, o suficiente para obrigar o limpador de para-brisas a trabalhar sem parar. Quase não conversávamos, o rádio tocava baixo, até que minha esposa perguntou. Você acredita que finalmente vamos sair do aluguel? Sorri. Se esse apartamento for metade do que eles falaram, acho que sim. Ela segurou minha mão, olhou pela janela e disse uma frase que hoje eu nunca mais consegui esquecer. Tenho a sensação de que nossa vida vai mudar hoje. Ela estava certa, só não imaginava o quanto. A cidade parecia estranhamente vazia. Mesmo sendo cedo, poucos carros, poucas pessoas, algumas lojas ainda estavam abertas. Mas, quanto mais nos aproximávamos do endereço, menos movimento existia. Quando estacionamos, o prédio chamou nossa atenção imediatamente. Era bonito, muito bonito, bem moderno, todo revestido em vidro escuro, iluminação elegante, jardins bem cuidados, parecia recém-inaugurado. Minha esposa sorriu. E mais bonito do que nas fotos. Concordei. Peguei o celular, liguei para o nosso amigo. A ligação foi atendida, antes mesmo do primeiro toque terminar. Achei estranho, mas não disse nada. Levei o telefone ao ouvido. Silêncio. Nenhum alô, nenhum ruído. Achei que tivesse caído. Então, a voz surgiu, baixa, muito distante, como se ele estivesse falando de um lugar enorme e vazio. Pensei que vocês não viriam. Olhei para minha esposa. Ela também havia estranhado. Estamos na portaria. Respondi. Mais alguns segundos de silêncio. Então, ele disse. Entre. A portaria já sabe. A ligação caiu, sem despedida, sem mais nenhuma palavra. Minha esposa fez uma expressão curiosa. Que voz estranha. Forcei um sorriso. Deve estar sem sinal. Era a explicação mais lógica, e foi exatamente nela que resolvemos acreditar. Entramos pela porta principal. O saguão era enorme, elegante, limpo, silencioso até demais. Nenhum morador, nenhuma televisão ligada, nenhum porteiro, apenas uma luminária balançando lentamente, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Mesmo sem vento algum, foi então que percebi uma coisa. Havia um relógio enorme na parede, mas os ponteiros não se moviam. Marcavam exatamente 8h13 da noite. Minha esposa também olhou. Será que está quebrado? Antes que eu respondesse, escutamos um som metálico atrás de nós. O elevador havia acabado de chegar, sozinho, sem que ninguém o chamasse.
As portas se abriram lentamente. Lá dentro não havia ninguém. Olhei para minha esposa. Ela sorriu. Vamos. Olhei novamente para o elevador. Por algum motivo, eu não queria entrar. Não fazia sentido. Era apenas um elevador. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim dizia para esperar, para pegar o próximo. Respirei fundo, afastei aquele pensamento, segurei a mão dela e demos um passo para dentro. As portas começaram a se fechar, sem que nenhum de nós apertasse botão algum. Naquele momento, nós ainda acreditávamos que estávamos entrando em um elevador. Hoje, eu sei que era o elevador que estava nos levando para onde ele queria. Existe uma sensação estranha que quase todo mundo conhece. Você entra em um elevador, as portas se fecham e por alguns segundos você entrega completamente a sua vida a uma máquina. Naquela noite, foi exatamente isso que nós fizemos. As portas se fecharam lentamente, sem que nenhum de nós tivesse apertado qualquer botão. Esperei alguns segundos. Achei que alguém do lado de fora tivesse chamado o elevador. Mas não. Ele começou a subir sozinho. Olhei para minha esposa. Ela também percebeu. Você apertou alguma coisa? Balancei a cabeça. Não. Ela levantou a mão. Eu também não. Ficamos olhando um para o outro. Depois, para o painel. Nenhum botão estava aceso. Mesmo assim, o elevador continuava subindo. Segundo andar. Ninguém entrou. As portas nem chegaram a abrir. O elevador apenas continuou. Terceiro, quarto, quinto. Tudo parecia normal. Até chegar ao oitavo. Foi ali que a iluminação mudou. As lâmpadas do teto piscaram uma única vez, quase imperceptível. Logo depois, o ar ficou frio, frio demais. Minha esposa esfregou os braços. Você sentiu? Antes que eu respondesse, o elevador deu um leve tranco, como se tivesse passado por alguma irregularidade. Mas elevadores não passam por buracos. Continuamos subindo. Nono, décimo, 11º. O motor parecia trabalhar mais pesado, como se estivéssemos carregando um peso enorme. Minha esposa olhava fixamente para o painel. Amor, tem alguma coisa errada. Segui seu olhar. O visor marcava 12º. Mas o elevador não parou. Continuou subindo. O número do painel desapareceu. Ficou completamente apagado. Mesmo assim, sentíamos claramente que ainda estávamos subindo. O silêncio dentro da cabine ficou sufocante. Só era possível ouvir o cabo de aço vibrando acima das nossas cabeças. Um som grave, metálico, profundo, como um lamento distante. Então, escutamos outro som, muito baixo. No início pensei que fosse o motor. Depois percebi, era uma voz quase inaudível, vindo do alto-falante do elevador, como uma transmissão com interferência. Não. Estática. Entrei. Mais estática. Minha esposa segurou minha mão com força. Você ouviu isso? Assenti. A voz voltou, mais fraca. Voltem. Depois, silêncio absoluto. O alto-falante desligou sozinho. Foi então que aconteceu. O espelho do fundo da cabine chamou minha atenção. Até aquele momento, eu nem havia reparado que havia um espelho ali. Olhei para nosso reflexo. Minha esposa também. Nós estávamos lado a lado. Mas, por um único instante, o reflexo dela não me acompanhou. Enquanto ela olhava para o painel do espelho, ela olhava diretamente para mim. Sorriu muito discretamente. Um sorriso que ela não estava fazendo de verdade. Pisquei. O reflexo voltou ao normal. Meu coração acelerou. Decidi não comentar. Talvez fosse apenas impressão. Ou pelo menos, era nisso que eu tentava acreditar. O elevador diminuiu a velocidade, muito devagar, como se estivéssemos chegando ao destino. Mas o painel continuava apagado. Nenhum número, nenhuma indicação, nada. Só então, as portas começaram a se abrir. Não imediatamente. Primeiro apenas uma fresta,
Um corredor escuro apareceu entre elas. Depois, as portas abriram completamente. Nenhum número indicava aquele andar, nenhuma placa, nenhuma janela. Apenas um corredor longo, silencioso, coberto por um carpete antigo de cor vinho. O papel de parede estava impecável, bonito, elegante, mas havia algo profundamente errado. Não existia uma única porta de apartamento, apenas o corredor, comprido, reto, como se nunca terminasse. Minha esposa olhou para mim. Não é o andar residencial. Antes que eu respondesse, escutamos uma voz conhecida vindo do fim do corredor. Vocês vieram. Era nosso amigo, ou parecia ser. Ele estava parado a muitos metros de distância, sorrindo, ao lado da esposa, os dois imóveis, como se estivessem esperando por nós havia muito tempo. Meu primeiro impulso foi sentir alívio, mas havia um detalhe impossível de ignorar. Nenhum dos dois fez um único gesto para nos receber. Não acenaram, não caminharam em nossa direção, apenas sorriam e esperavam. Minha esposa respirou aliviada. São eles. Mas eu continuei olhando, sem saber explicar por quê. Alguma coisa dentro de mim gritava para não sair daquele elevador. Então, o elevador emitiu um som seco. As portas começaram a se fechar, lentamente, como se nos desse uma escolha: sair ou voltar. Olhei para trás, o painel permanecia apagado. Nenhum botão respondia ao toque. Estávamos presos. Olhei novamente para o corredor. Nosso amigo ergueu lentamente a mão e fez apenas um gesto, chamando-nos, sem dizer uma palavra. Foi nesse momento que demos o primeiro passo para fora do elevador. E no exato instante em que os nossos pés tocaram o carpete, as portas se fecharam atrás de nós. Sozinhas, o elevador desceu, sem ninguém dentro, deixando apenas o silêncio e a estranha sensação de que agora não havia mais caminho de volta. Às vezes, o verdadeiro erro não é entrar no lugar errado. É perceber tarde demais que a saída resolveu ir embora sem você. Existem lugares onde o silêncio transmite paz, mas existe outro tipo de silêncio. Aquele que parece estar esperando que alguém diga a primeira palavra. E naquela noite, nós fomos exatamente essas pessoas. O casal continuava parado no fim do corredor, sorrindo, imóvel. Meu instinto disse para não sair dali, mas minha razão insistia em encontrar uma explicação. Talvez estivessem apenas brincando. Talvez aquele silêncio fosse constrangedor, apenas porque já estávamos nervosos. Respirei fundo e caminhei. Minha esposa veio logo atrás de mim. Quanto mais nos aproximávamos, mais estranho tudo parecia. Não havia cheiro de apartamento, nem de comida, nem de produtos de limpeza, nem de tinta. O ar tinha um odor antigo, como livros esquecidos em um porão fechado por décadas. Quando finalmente chegamos perto deles, nosso amigo sorriu ainda mais. Achei que vocês desistiriam. Sorri de volta. O elevador resolveu fazer um suspense. Ele me encarou por alguns segundos, sem responder. Depois, riu, mas foi uma risada estranha, curta, vazia, como se tivesse aprendido o som, sem entender o motivo de rir. Minha esposa abraçou nossa amiga, ou tentou. Ela apenas encostou levemente as mãos em seus ombros, sem apertar, sem carinho, sem calor. Era como abraçar um manequim. Vamos? Perguntou nosso amigo. A voz continuava estranhamente baixa, monótona. Seguimos os dois até uma porta no fim do corredor. Apartamento 1208. Pelo menos era o que dizia a placa. Ele girou a maçaneta, abriu a porta e fez um gesto educado. A casa de vocês. Entramos. Nos primeiros segundos, confesso, achei tudo lindo. A sala era enorme. Janelas do chão ao teto, móveis novos, madeira clara, iluminação aconchegante, tudo impecável. Minha esposa sorriu imediatamente. Amor, é perfeito. Concordei.
Era realmente bonito, bonito demais. Nenhuma almofada fora do lugar, nenhuma poeira, nenhuma marca de uso. Parecia que ninguém jamais havia vivido ali. Enquanto ela caminhava pela sala, me aproximei de uma estante, cheia de fotografias. Peguei uma delas, um casal sorrindo, mas o rosto dos dois havia sido completamente raspado, como se alguém tivesse removido apenas aquela parte da imagem. Peguei outra, a mesma coisa. Outra, também. Todas as fotografias da casa tinham os rostos apagados. Olhei para nosso amigo. O que aconteceu com essas fotos? Ele respondeu naturalmente. Eles esqueceram os rostos quando foram embora. Fiquei esperando que ele risse. Não riu. Minha esposa apareceu na cozinha. Amor, vem ver isso. Fui até lá. Ela apontava para o relógio na parede. Os ponteiros giravam, ao contrário, devagar, sem parar. Enquanto observávamos, o relógio começou a fazer um som. Cada batida parecia ecoar pela casa inteira. Então, parou. Exatamente às 8h13 da noite. O mesmo horário do relógio da portaria. Mesmo já tendo passado mais de meia hora desde que chegamos. Meu estômago gelou. Olhei discretamente para o celular. Sem sinal. Sem internet. Sem horário. A tela permanecia completamente preta, como se estivesse desligado, mesmo com bateria. Foi então que percebi outro detalhe. O apartamento era grande, muito grande. Grande demais. Da porta até a cozinha. Havíamos caminhado quase 1 minuto. Isso era impossível. Pelo lado de fora, o prédio não comportava um apartamento daquele tamanho. Comecei a fazer as contas mentalmente. Não fazia sentido nenhum. Minha esposa abriu uma porta esperando encontrar um quarto. Era outro corredor, comprido, escuro, iluminando apenas por pequenas luminárias na parede. Estranho. Ela deu alguns passos. Olhei para nosso amigo. Esse corredor vai para onde? Ele respondeu sem olhar para mim. Para onde vocês ainda não lembram? Franzi a testa. Como assim? Ele apenas sorriu. Outra vez, sendo o mesmo sorriso. Seguimos pelo corredor. As paredes eram revestidas por madeira escura. As lâmpadas piscavam lentamente, uma depois da outra, como se algo passasse diante delas. Mas nunca víamos ninguém, até que encontramos uma porta entreaberta. Lá dentro havia apenas uma cadeira, virada para a parede, exatamente como se alguém estivesse de castigo. Minha esposa sussurrou. Vamos embora. Concordei na mesma hora. Virei para retornar. O corredor havia desaparecido. Atrás de nós existia apenas uma parede, lisa, sem porta alguma, sem passagem. Meu coração acelerou. Não, isso não Passei é a mão possível. na parede, madeira sólida, nenhuma fresta, nenhuma marca. Minha esposa começou a respirar mais rápido. Amor, a porta. Cadê a porta? Antes que eu respondesse, ouvimos um barulho bem atrás da cadeira, como se alguém respirasse lentamente, muito lentamente, mas não havia ninguém ali, ou era o que parecia. Foi então que a cadeira começou a girar, devagar, sozinha, sem fazer um único ruído. 90 graus, 180, até ficar completamente voltada para nós, vazia, mas havia uma marca funda no estofado, como se alguém invisível estivesse sentado nela. O ar ficou gelado e uma voz, muito próxima do meu ouvido, sussurrou apenas 4 palavras. Vocês chegaram cedo demais. Girei o corpo imediatamente. Não havia ninguém. Minha esposa estava pálida, olhando para um ponto acima da minha cabeça. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Sem conseguir falar, apenas levantou lentamente o dedo, apontando para trás de mim. Não tive coragem de me virar, porque naquele instante eu tive a absoluta certeza de que, se eu olhasse, alguma coisa olharia de volta. Naquela noite, nós descobrimos uma verdade assustadora. Existem lugares que não foram construídos para pessoas. Eles foram construídos para guardar alguma coisa.
de ser uma emoção e passa a ser uma decisão. Naquela noite, nós decidimos correr. Minha esposa continuava apontando para trás de mim. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Sua voz saiu quase sem força. Não olha. Atrás. Eu não obedeci. Não por questão de coragem, mas porque senti que era exatamente isso que alguma coisa queria. Segurei sua mão. Corre! Ela não discutiu. Saímos correndo pelo corredor. Ou pelo menos, tentamos. Porque quanto mais corríamos, mais aquele corredor parecia crescer. As luzes piscavam. As paredes estalavam. As portas mudavam de lugar. Cada vez que olhávamos para trás, o caminho já era diferente, como se o prédio estivesse respirando e mudando de forma. Foi então que ouvimos uma risada, baixa, muito distante, a mesma do nosso amigo. Só que agora, não vinha de um único lugar. Ela ecoava por todas as paredes, por cima, por baixo, à frente, atrás, como se a própria construção estivesse sorrindo. Minha esposa apertou minha mão. Eles não são eles. Eu respondi sem diminuir o passo. Eu sei. Quando finalmente encontramos a sala novamente, os dois ainda estavam lá, no mesmo lugar, na mesma posição, sorrindo, imóveis, como se jamais tivessem se movido. Passei por eles correndo, mas, ao cruzar ao lado da nossa amiga, ela falou, sem mover os lábios. A voz parecia surgir de dentro da parede. Vocês sempre voltam. Meu corpo inteiro arrepiou. Não respondi, não olhei, continuei correndo. A porta do apartamento estava aberta, o corredor do elevador também. No fim dele, as portas metálicas começaram a se fechar lentamente, como se o elevador estivesse indo embora. Corremos o mais rápido que conseguimos. Passei primeiro, minha esposa entrou logo atrás. As portas quase prenderam sua mochila. Apertei desesperadamente o botão do térreo. Nada, nenhuma luz, nenhuma resposta. Foi então que percebi, não havia botões. Olhei novamente, o painel era apenas uma chapa lisa de aço. Nenhum número, nenhum comando. Minha respiração travou. Como? Como nós subimos? Antes que eu encontrasse uma resposta, o elevador começou a descer sozinho. O silêncio dentro da cabine era absoluto, até que uma voz surgiu, a mesma que ouvimos pelo interfone, só que agora, muito mais próxima, quase ao nosso lado. Ainda falta um. Meu sangue gelou. Olhei imediatamente para minha esposa. Ela também tinha ouvido. Quem falta? Perguntou ela. Ninguém respondeu. O elevador acelerou rápido demais. As paredes vibravam, o teto rangia. Os cabos pareciam prestes a romper. Então, uma freada violenta. As portas se abriram. Diante de nós estava o corredor do 12º andar, iluminado. Normal. Do outro lado, vinham correndo duas pessoas. Nossos amigos, os verdadeiros. Meu amigo arregalou os olhos. Meu Deus, o que aconteceu com vocês? Minha esposa abraçou a amiga imediatamente. Começou a chorar. Eu mal conseguia falar. Vocês não estavam lá em cima? Os dois se olharam confusos. Lá em cima onde? No apartamento. Silêncio. Nosso amigo franziu a testa. Que apartamento? O do 13º andar. Ele ficou imóvel. Depois sorriu, mas era um sorriso de incredulidade. Cara, este prédio nunca teve 13º andar. Nem apartamento disponível. Você está confundindo alguma coisa. Olhei imediatamente para o elevador. O painel estava aberto. Botões do térreo. 1º, 2º, 3º, 12º. Só isso. Passei o dedo pelo painel inteiro. Não havia marca alguma. Nenhum espaço vazio. Nenhum botão arrancado. Era como se o número 13 jamais tivesse existido. Saímos daquele prédio sem olhar para trás. Não jantamos. Não conversamos. Voltamos para casa em completo silêncio. Durante toda a viagem, nenhum de nós ligou o rádio. Nenhum de nós comentou o que havia acontecido. Era como se falar sobre aquilo tornasse tudo mais real. Durante semanas tentamos esquecer até que uma noite minha esposa acordou assustada. Ela disse que havia sonhado com aquele corredor. Amor, eu sonhei com aquele maldito corretor. Mas existia um detalhe novo. Uma porta que antes não estava lá. Na porta, uma placa de metal com apenas um número 13. Ela abriu a porta no sonho e acordou gritando.
nunca contou o que viu lá dentro, até hoje. Alguns meses depois, por curiosidade, voltei à cidade, sozinho. O prédio continuava lá, exatamente igual. Entrei, fingi interesse em outro apartamento. Conversei com o síndico antes de ir embora. Fiz apenas uma pergunta. Alguma vez, esse prédio teve um 13º andar? O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Oficialmente? Não. Franzi a testa. Oficialmente? Ele olhou discretamente para o elevador, como se tivesse medo de ser ouvido. Então disse quase sussurrando. O engenheiro responsável pela obra desapareceu antes da inauguração. Alguns operários juravam que existia um pavimento entre o 12º e a cobertura. Diziam que o elevador parava lá, mesmo sem comando. Ninguém acreditou, até que começaram os desaparecimentos. Perguntei. Quantos? Ele respirou fundo. O suficiente para removerem qualquer registro daquele andar. Fiquei imóvel. Ele deu um passo para trás e, antes de entrar na administração, disse a última frase que ouvi naquele prédio. Se algum dia um elevador levar você para um lugar que não aparece no painel... Fez uma pausa. Olhou diretamente nos meus olhos. Não desça. Até hoje, eu nunca mais entrei em um elevador sem olhar 2 vezes para o painel. Não porque eu tenha medo de cair, mas porque existe um medo muito pior. O de chegar a um lugar que nunca deveria existir. E se algum dia as portas se abrirem em um corredor silencioso e alguém sorrindo disser que estava esperando por você, faça o que eu não fiz. Espere o próximo elevador. Porque Nem toda fogueira afasta o que vive na escuridão.